Irmãos, vamos abrir nesta noite a palavra do Senhor para estudá-la como aqueles que estão sedentos para beber das águas do Senhor, como a terra estéril, pronta para receber a chuva, como foi no dia de hoje. Vamos abrir a palavra no livro de 1 João. Carta do apóstolo João, não Paulo. Carta do apóstolo João a esta igreja, 1 João, capítulo 2, versículos 7 a 11. Palavra do Senhor para nós nessa noite, que já nos tem trazido instrução, alento, consolo e encorajamento. Agora, nesta hora, nos diz assim: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos pelo santo evangelho, pela santa profissão que temos a partir do texto apostólico, por João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que falou corajosamente daquilo que aquela igreja precisava ouvir e que nós precisamos ouvir nesta noite. Rogamos, portanto, Santo Espírito de Deus, fala aos nossos corações, ajuda-nos a conhecer os teus mistérios e os teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há um tempo atrás, decidi ler um livro diferente dos livros que eu leio muito livro teológico, muito livro de ficção, fui ler um livro de história. Não sou muito da história, mas um livro de história recente, um livro chamado A Guerra do Mundo, a Era de Ódio na História. E esse historiador, o britânico Niall Ferguson, e ele é tido como um historiador aí um pouco polêmico aí afora, porque ele foge um pouco das visões clássicas de história, especialmente as interpretações marxistas que são muito comuns na América Latina, e ele faz uma análise, desprovido de qualquer agenda ideológica, tratando de fatos, de números, de estatísticas, do porquê o século XX, o século passado, estamos no século XXI, então o século passado é de fato considerado o século mais violento de todos os tempos. E além de tratar da dimensão das guerras e dos conflitos que mataram milhares de pessoas, e ele trata, por exemplo, no livro, a Guerra da Coreia, a Guerra da China, a guerra entre o Irã e o Iraque, os regimes genocidas, como o regime soviético, o alemão, o turco, Ruanda e outros. Mas ele mostra que existem fatores peculiares deste século XX que mostram o porquê da existência das guerras. Ele trabalha no livro pelo menos 3 fatores para o surgimento de embates na história recente ao redor do mundo. Desacordos étnicos é um dos fatores que ele trabalha, volatilidade econômica e impérios em declínio. Interessante, inclusive uma citação do livro, na página 63, ele diz assim: a violência do século XX é incompreensível se não for vista em seu contexto imperial, pois essa foi, em grande parte, consequência do declínio e da queda dos grandes impérios multiétnicos que dominaram o mundo em 1900. O que praticamente todos os principais combatentes nas guerras mundiais tinham em comum era o fato de eles ou serem impérios ou tensionarem a se tornar impérios. Então ele faz essa análise, o livro é muito bom, e ele começa a mostrar, na verdade, tendências para o século XXI, coisas que ele traz que, se não forem mudadas, vão permanecer, continuar gerando guerras entre as nações. Ele fala, por exemplo, sobre as potências emergentes, que dependem cada vez mais da mão de obra estrangeira, como a China, e esses dilemas, se não forem resolvidos, vão gerar novas guerras. E é interessante, eu achei muito interessante no livro, ele falar que guerras surgem quando impérios são ameaçados. Sabe por quê? Porque é isso que acontece conosco. Quando o meu império, quando o seu império é ameaçado, a gente faz guerra.
Nós zelamos tanto para proteger as nossas preferências, os nossos gostos, os nossos ídolos, que quando o menor traço de ameaça surge visando retirar o poder dessas coisas, nós fazemos guerra. É exatamente isso que Tiago, o irmão de Jesus, disse lá na sua epístola, lá em Tiago capítulo 4, versículos 1 e 2, quando ele fala que no coração existe uma origem interna e espiritual para as guerras e contendas que fazemos. Ele disse lá: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Numa outra poesia que eu estava lendo, de uma outra autora, ela fala que justamente as guerras que nós vemos no mundo, em grande medida, são o retrato do ódio, a manifestação do pecado e o retrato visível do ódio, como uma entidade que permeia os corações dos pecadores. Pessoas que são movidas a ódio e fazem guerra a todo custo. Amor e ódio parece nome de novela, na verdade, da Jane Austen, alguma coisa assim. Orgulho e preconceito, amor e ódio. Meus irmãos, a relação entre amor e ódio é muito delicada. E esse texto é um texto que visa confrontar a gente. Ele é uma convocação ao amor, sabendo que a nossa tendência natural é ao ódio. O homem natural, ele é odioso e odiável por causa daquilo que o pecado faz nele, mas Cristo tem um caminho completamente oposto. E não é um caminho teórico, o amor não é apenas sentimento, como veremos nesse texto, mas é uma ação verdadeira de alinhamento à mente e ao coração de Deus, com implicações extremamente práticas na forma como nós vivemos entre nós. O chamado ao amor deve ser compreendido não com as poesias do mundo, não com os pensadores modernos, não com as grandes narrativas seculares, mas com a narrativa da redenção. Essa é a narrativa do amor. É quando nós conhecemos verdadeiramente o amor de Deus, meus irmãos, que nós descobrimos o que é amor. E nós podemos praticá-lo e fazer guerra contra o ódio. Esse texto está marcado por isso, meus irmãos. Em primeiro lugar, nós vamos ver esse mandamento, esse chamado ao amor intencional. Está na lei do Senhor. Segundo lugar, que há um contraste entre luz e trevas nessa relação entre amor e ódio. Terceiro lugar, de que o ódio não é aceitável em hipótese alguma. E em quarto lugar, de que Deus está verdadeiramente preparando um mundo melhor, onde o amor prevalece. Tá? Esses são os 4 pontos que nós vamos ver. Primeiro, o chamado, o mandamento ao amor. Veja comigo a leitura do versículo 1. Amados, versículo 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. João abre essa nova sessão, esses versículos 7 a 11, chamando seus ouvintes de amados. É a primeira vez no livro de João que agora ele faz um uso de uma linguagem mais paternal, de uma linguagem mais fraterna também, como a partir de agora vai ficar mais claro que todo o tom de João ao longo dessa epístola e ao longo das 3 epístolas não é apenas de um apologeta contra as mentiras, não é apenas de um defensor da causa de Deus diante dos falsos mestres, não, é o tom de um pastor, de um pai espiritual que tem verdadeiro interesse na transformação dos seus ouvintes. E ele os chama de amado e diz: não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. É interessante que aqui ele não explica exatamente qual que é o mandamento, né? Você olha para frente, para trás, quando é que foi que ele falou do mandamento? Mas ele está se referindo ao mandamento que ele vai tratar em toda a carta. Toda a carta de João tem um grande mandamento, o mandamento de amar. Esse é o mandamento central na carta de João. E veja que aqui ele começa a dizer que esse mandamento de amar os outros, ele é tanto antigo quanto novo. É interessante a gente pensar nisso, né? Um mandamento que é antigo e novo. Obviamente, quando você pensa em antigo e novo, às vezes você vê em Antigo e Novo Testamento. E é exatamente isso que João está evocando. Ele começa a trabalhar a ideia com seus ouvintes aqui, de que esse mandamento do amor é um mandamento lá do princípio dos tempos,
que o mundo foi concebido e as pessoas foram concebidas dentro do mandamento do amor. Inclusive, todo bom judeu, todo estudante da lei, saberia que é justamente nesse mandamento que se encontra o resumo da lei, não é verdade? Certa feita, quando o Senhor Jesus Cristo estava interagindo com os judeus, ele fez justamente essas perguntas foram feitas. Qual é o maior mandamento de todos? E um bom judeu saberia citar Deuteronômio 6,5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Esse é o maior mandamento de todos, amar a Deus. E qual é o segundo maior mandamento? Levítico 19:18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Esses dão os dois grandes mandamentos, meus irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Mas nós sabemos que, ainda que seja um mandamento antigo, ele tem um elemento novo quando Jesus entra na história. Quando Jesus entra na história, há agora uma nova referência do amor de Deus, que é perfeitamente visualizada no Senhor Jesus Cristo, e quase ganha a dimensão de ser um novo mandamento, uma maneira radicalmente nova de praticar o amor. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava ali na iminência de partir, estava na iminência da sua morte, estava se despedindo dos seus discípulos, dando a eles as últimas palavras em João capítulo 13, ele disse justamente isso. Ele falou: eu estou indo embora, mas um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Veja só a força disso. Ele é o nosso referencial de amor, ele muda a maneira como enxergávamos o amor, e ele ainda diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Veja, não é exatamente um mandamento totalmente novo, mas é a confirmação daquela palavra que foi ouvida no passado, e agora ela é vista através de Cristo, dentro de uma nova aliança. Ontem eu estava numa Assembleia de Deus pela manhã, e estava pregando sobre os atributos comunicáveis de Deus. Eu não sei se você já estudou isso dentro de teologia sistemática. E aí eu estava falando de todos os atributos, e aí foi bem interessante, porque eu falei para as pessoas o seguinte: olha, meus irmãos, a gente não pode reduzir Deus ao atributo do amor, porque Deus possui todos os atributos. Ele é verdade, justiça, santidade, Ele é misericórdia, Ele é bondade, Deus tem inteligência, Deus Ele age com propósito. Todas essas coisas pertencem a Deus de forma igual e substanciosa. Deus não é somente amor. Aí uma irmã muito humilde levanta a mão e fala assim: pastor, eu entendi o que você quer dizer, mas Deus é amor também, não é? E eu entendo o que ela quis dizer. Meus irmãos, o amor de Deus em Cristo Jesus está escancarado para todo mundo ver. É interessante pensar que até mesmo as pessoas que não são crentes, para pensar nisso, as pessoas que não têm Cristo como seu Senhor e Salvador, as pessoas que não se submetem a Ele como Salvador das suas vidas, ainda assim, elas conseguem olhar para a vida do Senhor Jesus Cristo e perceber um amor diferenciado na forma como Ele agiu. Ele não é qualquer Dalai Lama, Ele não é qualquer Gandhi, Ele não é qualquer Martin Luther King. Há algo diferente, e de fato, meus irmãos, há algo diferente, porque o amor de Cristo não procede dos homens, mas sim do coração do próprio Deus. O amor de Deus, meus irmãos, é absolutamente poderoso, e esse antigo mandamento, agora, em Cristo Jesus, ele ganha para nós uma nova urgência, um novo frescor, porque aqueles por quem Cristo morreu, possuem agora a dádiva do amor e amor para dar a outros. Eles conhecem esse amor, eles caminham com esse amor, e é justamente essa a convocação que João está fazendo desde o início do livro. Veja, ele já havia dito antes, nos versículos 5 e 6 antes, ele havia dito que aqueles que estão na luz devem andar como ele andou. Ele disse isso com todas as letras, e agora ele insere o elemento do amor, para dizer: andar como Jesus é andar no amor de Jesus, é experimentar o amor e fornecer o amor de Jesus. Isso significa, meus irmãos, que um discípulo de Cristo deve amar a outros, não apenas como Ele se ama, mas na dimensão da qual Cristo nos ama. Tem muita gente, tem uma ideia errada, vamos corrigir uma ideia bem errada aqui hoje? Tem muita gente que fala assim: olha,
Nós devemos amar aos outros como nós nos amamos. Aí algumas pessoas falam, sabe o quê? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir qual é o amor próprio que eu tenho por mim mesmo. E aí, depois que eu descobrir quanto que eu me amo, então eu estarei capaz de amar outros com o amor que eu tenho por mim mesmo. Gente, isso é uma ideia muito torta. A Bíblia não está dizendo isso para você. Na verdade, você já tem amor próprio. Você já tem muito amor próprio. Você já tem instinto de proteção, instinto de cuidado próprio, uma série de coisas. Tanto que se eu pegar uma faca e jogar aqui em você, você vai se desviar, porque você se ama e não quer perder o seu olho. É assim que funciona. Nós já nos amamos. Isso não é um problema para nós. O que Cristo está nos mandando fazer é nos amar com o amor dele. Essa é uma nova dimensão. Nós experimentamos um novo amor, um amor abnegado na cruz, um amor que no caso dele tem uma dimensão incondicional por nós. E agora nós somos incentivados a nos abnegar, caminharmos o caminho de morte, de diminuirmos a nós mesmos em favor de outras pessoas. Meus irmãos, essa é a dimensão nova do amor de Cristo. É isso que leva à parábola do bom samaritano, por exemplo. Aquele que age com verdadeiro amor para com o diferente, para com o rejeitado, para com aquele cujo status seria totalmente rejeitado na sociedade. Meus irmãos, amor cristão não é só demonstrar respeito. O discurso social hoje em dia do respeito é muito forte, não é verdade? Existe um discurso da tolerância, um discurso do respeito, e que verdadeiro amor é você respeitar a forma como a pessoa é, tolerar a forma como ela é, e basicamente isso aí está bom demais. Mas, meus irmãos, o amor cristão ele vai além da dimensão do respeito. Ele consiste em atos de sacrifício próprio e de serviço. O amor cristão é serviço. A gente precisa, meus irmãos, tratar a nossa forma estritamente sentimental de amor e começar a pensar em serviço. Esse é um bom exercício para você fazer. Pega a palavra amor e substitui ela por outra palavra, pela palavra serviço, pela palavra doação, pela palavra sacrifício. Aí você começa a entender melhor o que é o amor. Você começa a entender o que o Senhor Jesus Cristo quis dizer em João 15:13, quando ele disse, ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Você daria a vida pelos seus amigos? Às vezes a gente diz que sim, né? Da boca para fora. Estou contigo e não abro, né? Pedro fez isso com Jesus, vocês lembram? Pedro fez exatamente isso. Jesus começou a dizer que ele ia para a cruz, ele estava mostrando o que era necessário acontecer. Pedro, daquele jeitão de Pedro, todos nós conhecemos, entra na história e fala, não vai ser assim não, fica tranquilo, estamos aqui, a guarda imperial, o guarda-costas, não vai rolar. Mas ele foi um dos primeiros a afrouxar, né? Negou 3 vezes e quando o galo cantou, o olhar dele cruzou com Jesus e o amarelão ficou em evidência. Meus irmãos, verdadeiro amor tem que ser exercitado, tem que ser cultivado. Ele não é fácil, ele não é simples, ele não é da boca para fora. Ele exige sim intencionalidade, não apenas para com os nossos amigos, que talvez a gente pensaria que é uma categoria mais fácil, mas especialmente para com os nossos inimigos e aqueles que nos perseguem. Veja que o próprio Senhor Jesus Cristo também no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, versículos 43 a 48, ele disse, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele fez o sol nascer sobre maus e sobre bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Veja a dimensão desse amor, meus irmãos. É um amor que realmente vai muito além das categorias meramente sociais. É um amor de entrega, é a marca unificadora da igreja. Quantos reformadores, Calvino, Lutero, afirmaram essas mesmas palavras, dizendo que a igreja não seria somente conhecida pela sua teologia, não somente pelos pilares do conhecimento, não somente pela sua sabedoria, mas especialmente pela forma como a igreja ama e demonstra esse
amor. Meus irmãos, essa deve ser a nossa marca. Qualquer pessoa que entra em contato conosco no dia a dia deve nos conhecer pelo amor com o qual nós amamos. Você é conhecido pelo amor? Eu te pergunto isso. Ou você é conhecido mais por outros atributos, alguns até não muito bons? Meus irmãos, nós devemos nos pautar por essa verdade. Um dos teólogos que eu gosto muito, Wayne Grudem, na sua teologia sistemática, ele diz que o amor, apesar de ser um atributo de Deus, ao mesmo tempo ele é uma espécie de atributo resumo. Ele sintetiza quase todos os outros atributos nele. Não é verdade? Já parou para pensar nisso? O amor necessariamente implica em perdão. O amor implica em paz com os meus irmãos. O amor implica em bondade, o amor implica em longanimidade, o amor implica em mansidão, o amor a Deus implica em domínio próprio. É tão interessante, é como se o amor amarrasse tudo, que ele fosse um corpo celeste com alto campo gravitacional, e tudo é atraído para ele, e tudo tem que ser visto e praticado através dele. Meus irmãos, aqueles que são aperfeiçoados pelo amor de Deus, passarão a praticar o amor de Deus. Essa é uma grande verdade desse texto. Esse era o nosso primeiro ponto. Mas veja, meus irmãos, que João quer mostrar também, em segundo lugar, que aqui está o contraste entre a luz e as trevas. Nessa relação entre amor e o que ele vai falar agora sobre ódio também, nós passamos a ver dois tipos de pessoas, dois tipos de mundos, dois tipos de natureza. Veja o que ele diz no versículo 8. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Meus irmãos, aqui João está resgatando uma coisa muito interessante. Ele está falando, as trevas do pecado, aquelas que prevaleciam, estão dando lugar agora ao amor de Deus em Cristo Jesus. É uma forma de João de se referir ao advento do Filho de Deus, à vinda do Filho de Deus. O que ele quer dizer é o seguinte, gente, é o seguinte: o mundo tinha uma forma de ser até alguns dias atrás, mas eis que veio ao mundo um bebê, o Salvador dos homens. E a chegada dele, a vida dele, a maneira como ele amou, a maneira como ele morreu e a maneira como ele ressuscitou, mudou o curso da história. Tudo a partir de agora mudou, porque a luz de Deus ilumina agora os homens. Existe uma verdade nova em Cristo Jesus. É um marco, novamente, é um marco que é reconhecido até por quem não é cristão. Já parou para pensar nisso? Eu brinco muito com os meus amigos que não são crentes. Eu falo para eles o seguinte: olha, você pode não ser crente, você pode não aceitar, você pode até ter estudado comigo na escola e não ser crente, não aceitar tudo que eu falei para você, mas uma coisa é verdade: a história do Ocidente é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Acabou. É verdade. Não importa a forma como você enxerga esse carpinteiro, se ele é um mestre de boas obras, se ele é alguma coisa, ele marcou a história. As trevas agora conhecem uma nova realidade, a realidade da luz. E, meus irmãos, é mais do que somente um fato distante de nós. Essa realidade nos alcançou, a luz brilhou sobre as suas trevas. Isso significa que agora a sua vida deve refletir essa luz. Você deve ser uma pessoa diferente. Você não pode ser mais o modelo das trevas, você tem que ser o modelo da luz. As trevas estão se dissipando e dando lugar à verdadeira luz que já brilha. Meus irmãos, isso aqui não é teoria do que nós estamos falando hoje à noite. João está tentando ser totalmente prático com relação ao que ele quer dizer aqui. Veja que agora vai ficar bem claro nos versículos 9, 10 e 11 o que ele quer dizer com isso. Veja comigo. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Toda vez que a gente lê uma carta assim, a gente fica tentando pensar por que João está falando deste assunto aqui. Os comentaristas se dividem, tentando entender, os estudiosos, por que João está abordando o assunto dessa forma. E a maioria deles chega à conclusão de que provavelmente o que estava acontecendo nessa igreja era que, apesar de serem filhos de Deus, o ódio estava rolando solto. Como que estava acontecendo isso? Vamos voltar um pouquinho na nossa história. Uma das principais heresias que a carta de 1 João está tentando resolver e lidar é a heresia do gnosticismo. Lembra que nós já falamos bastante disso nos nossos últimos sermões? O que era o gnosticismo? Uma espécie de doutrina
que dizia que, na verdade, esse conhecimento de Deus, ele não é para todo mundo. Esse conhecimento de Deus é um conhecimento oculto, reservado para algumas poucas pessoas que se engajam nesse caminho de iluminação, de libertação, e quanto mais elas alcançam as coisas de Deus, mais distante elas se tornam desse mundo, da matéria, das coisas perecíveis, das coisas que são tocadas pelo pecado. O grande objetivo daquele que é iluminado, desse gnóstico que alcança a gnosis, o entendimento, é alcançar a pura luz, a verdadeira luz que o livra desse mundo. Muitos estavam entrando nesse papinho. Eles estavam entrando nessa ideia. E qual era a consequência desse papo? Tudo desse mundo é descartável e odiável. Inclusive esses pecadores. Você já viu gente assim na igreja que age de uma forma meio gnóstica? Que ele se acha assim, que ele anda meio numa nuvem, né? A gente fala que assim, existe o levita e o levita, né? O levita do Antigo Testamento é aquele que anda levitando na igreja, assim, né? Parece que ele não se mistura com essa gentalha. Né, a teologia dele, o conhecimento dele, a proximidade dele com Deus o tornou uma pessoa melhor e, consequentemente, isso leva a uma espécie de atitude arrogante com seus irmãos. E quanto mais isso vai acontecendo, ele vai se tornando mais odioso e odiável. Ele se distancia, ele é agressivo, ele é duro. E, meus irmãos, parece que essa igreja, esses ouvintes estavam experimentando a plena força do ódio em alguma dimensão. E João aqui faz um contraste absoluto. Amor e ódio são opostos um ao outro. Não existe alternativa. Se uma pessoa diz estar na luz, que é o que João vem falando desde o início da carta, estar na luz é conhecer a Cristo, e conhecer a Cristo é andar no amor. Uma pessoa não pode estar na luz e nas trevas ao mesmo tempo. Meus irmãos, nessa relação entre amor e ódio não existe assim um crepúsculo, um meio termo, sabe? Está tudo escuro, aí vem uma luzinha na manhã ou uma luzinha no fim da tarde. Meus irmãos, isso não existe. Não existe a possibilidade de você ter comunhão com o amor e comunhão com o ódio. E João quer deixar isso muito claro para essa igreja, que a pessoa que tem ódio no coração, ela está basicamente se enganando. Veja o que ele diz no versículo 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A gente agora está falando de ódio, tá? Especificamente, esse é o meu terceiro ponto. A gente está falando do contraste entre os dois, mas vamos falar de ódio agora. Meus irmãos, que coisa interessante. É possível haver um crente que diz ser irmão dos outros, mas odiar os outros. É uma realidade que ele reconhece. Estava acontecendo nessa igreja. E essa pessoa que diz ser irmão dos outros, mas odeia os seus irmãos, ela acha que ela está na luz, mas na verdade ela está nas trevas. Ela está cega, ela está com escamas que foram ali colocadas pelo pecado, por Satanás, achando que ela está vivendo um bom relacionamento. Esse era um dos grandes problemas dos fariseus, meus irmãos. Os fariseus eram homens que não percebiam o tanto que a atitude deles era torta em relação à lei. Eles se achavam os mais justos de todos, os mais iluminados de todos, mas eram os homens que botavam os fardos mais pesados sobre os ombros das pessoas. Meus irmãos, há tanta gente hoje com ódio no coração, e a Bíblia diz que isso representa a escuridão no coração dela. Essa pessoa, como o texto diz, ela não sabe para onde está indo. Uma pessoa que é consumida em ódio, as trevas estão cegando ela. Provérbios 4,19, o caminho dos ímpios é como a escuridão, não sabem eles em que tropeçam. São pessoas que andam assim, com a perspectiva distorcida. Você já conversou com uma pessoa tomada de ódio? Conversar, às vezes quando eu vou dar um aconselhamento e eu tenho que aconselhar alguém que naquele momento, assim que ela chegou na minha sala, ela está tomada de ódio por alguma coisa, primeiro você tem que abaixar o ódio dela, né? Toma uma aguinha, toma aqui açúcar, faz um carinho nela. O ódio, a perspectiva dela está turva, ela não consegue ver nada na frente dela. E isso leva ela, muitas vezes, no momento de ódio, no momento do ímpeto, da fúria, a tomar as piores decisões da vida dela. Meus irmãos, quantas pessoas já intentaram se divorciar dos seus cônjuges no momento em que estão tomados de ódio?
Quantas pessoas já excederam a disciplina que deveriam dar aos seus filhos, porque num certo momento estavam tomados de ódio pelos seus filhos, e passam a medida do cajado, violentam os seus filhos mais do que deveriam. Meus irmãos, nós vemos muitas pessoas hoje em dia que andam dessa forma e não percebem o tanto que suas perspectivas, seu julgamento, sua conduta estão manchados por essa verdade. Esse é um contraste grande que a Bíblia precisa fazer para nós nessa noite. Meus irmãos, será que nós realmente conhecemos o que a luz espera de nós? Ou estamos mais acostumados com o jeitão da escuridão? A Bíblia faz esse contraste o tempo todo. Luz e escuridão, luz e trevas. João 3,19. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram antes as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 12:39 e 40. Por isso, aqueles homens não podiam crer, porque, como disse ainda Isaías, cegou-se-lhe os olhos e endureceu-se-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e entendam com o coração e se convertam e Deus os cure. É uma declaração sobre os efeitos das trevas sobre eles. 2 Coríntios 4:4, Paulo disse que o Deus deste século, olha só que interessante, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não se resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Veja, quase como se Deus estivesse falando, por meio de Paulo, existe um Deus selecionado por este século, e esse Deus adora cegar os homens para a verdadeira luz de Deus. Meus irmãos, aquele que só vive no ódio não conhece a Deus. É interessante a gente falar desse assunto, porque muita gente acha, meus irmãos, que talvez falar do amor cristão, falar daquilo que Deus exige de nós como amor, como crentes, como igreja, é uma forma um pouco ingênua de ver o mundo. Uma forma um pouco ingênua. Inclusive me vem à cabeça aqui agora, conversando com um colega esses dias, falando sobre uma música que canta-se muito nas igrejas, é uma música que diz: recebi um novo coração do Pai. Já ouviu essa música? Coração regenerado, coração transformado. Aí lá no refrão dela tem assim: somos povo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, uma família, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, não é? Vivendo a verdade, alguma coisa assim, não é? Tem gente que fala assim: não dá para cantar isso não. Aquela parte a gente pula, a gente fala... Mas veja, a verdade, meus irmãos, é que muita gente, dentro e fora da igreja, acha que, às vezes, essa visão do amor, ela é um pouco ingênua. Ela é uma visão ingênua diante dos problemas e das tragédias que existem no mundo. Uma pergunta que me fizeram uma vez, assim que eu comecei o ministério, foi assim: olha só que interessante. Eu anotei aqui para não esquecer como é que a pergunta foi feita. Pastor, será que de vez em quando não há um espaço legítimo para o ódio? Calma aí, não ria, calma. Eu fiquei interessado na pergunta, falei: o que você quer dizer com isso? E ela disse assim: quando nós vemos o grau de perversidade e de maldade perpetrado por algumas pessoas e alguns grupos no nosso mundo, notícias de homens que cometem o genocídio de vilas inteiras, de homens que estupram as mulheres de uma vila e mutilam as suas crianças propositalmente, terroristas que ceifam vidas com suas explosões em massa e mudam radicalmente o curso das famílias que acabam perdendo seus familiares. E aí a pessoa me perguntou: pastor, será que nesses casos o ódio não é uma resposta necessária e até uma resposta esperada? E meus irmãos, sabem de uma coisa? Essa pergunta, ela é muito pertinente. Sabe por quê? Porque eu e você lidamos com essa pergunta todos os dias. A maldade que está no mundo é patente aos nossos olhos. E não, meus irmãos, não sejamos hipócritas, ok? Não sejamos hipócritas. A reação inicial do nosso coração, quando nós vemos várias dessas atrocidades, quando essas notícias chegam no nosso e-mail, quando você liga no Jornal Nacional, quando você acessa um site de notícias, a nossa reação é se indignar de tal forma que muitas vezes, a gente tem sede de sangue, não é verdade? Olho por olho e dente por dente agora, pena de morte aqui no Brasil, pena capital, para acabar com essa palhaçada, para acabar com o que a gente está vendo lá no Rio de Janeiro. O nosso coração grita.
por justiça. Mas, meus irmãos, é aqui que vem o ponto de diferenciação entre uma coisa e outra. As Escrituras fazem uma diferença entre sede por justiça e um cultivo de um ódio sombrio e destruidor nos nossos corações. No caso da sede de justiça, a nossa santa indignação, que nós devemos sentir, sim, quando vemos coisas desse tipo, ela encontra repouso em Deus. Deus é aquele que recebe a nossa santa indignação e processa como ela vai acontecer. Nós direcionamos a Deus as nossas imprecações. E veja que eu estou usando a palavra imprecação mesmo, oração imprecatória. Quando nós pedimos que a justiça de Deus e que a vingança de Deus seja realizada nos termos de Deus. Mas no segundo caso, meus irmãos, no caso do ódio cultivado, é quando o nosso coração começa a desenvolver uma amargura, um desejo de autossatisfação, um espírito de ira que desconta nas coisas e nas pessoas tudo o que ele acha que ele deve fazer. Eu recentemente assisti o filme do Coringa. Não sei se é um filme que eu recomendo para toda a igreja. Filme difícil, meus irmãos. Uma boa atuação do ator, mas é basicamente um filme sobre a depravação total do homem. A história de um homem que vai entrando justamente nesse processo de ira, muito bem mostrado no filme. Um homem que vai entrando numa espiral descendente, em que a ira e o ódio passam a dominar a vida desse homem, que ele acha que está justificado por causa das suas circunstâncias de vida, por causa da sua família, por causa da sua condição social, até que um belo dia ele explode em ódio, ele explode em ira. Essa é a história do vilão do Batman. Mas, meus irmãos, essa não é apenas uma história fictícia, é a história de muita gente. De muita gente que tem vivido nesse padrão de ódio, de ira, amargura familiar antiga, problemas que nunca se resolveram e vão gerando no coração um tremendo ódio contra as pessoas e contra Deus. Contra Deus. Achando que não existe Deus coisa nenhuma. E se Ele existe, Ele não é um Deus bom, porque os seus propósitos parecem apenas maus. Meus irmãos, isso é o resultado de pessoas que não têm aprendido a lidar com a santa indignação do jeito santo de Deus. Uma história que me vem à mente nas Escrituras Sagradas é a história dos amalequitas. Talvez você não se lembre, mas o povo de Israel, que estava cativo no Egito, foi liberto pelas mãos de Moisés. E quando eles estavam no deserto, eles foram perseguidos por um povo. Esses amalequitas. Esses homens que perseguiram Israel sem causa, sem motivo aparente, simplesmente com o propósito de fazer aquilo que era mal. E em vários trechos das Escrituras, os hebreus registram o clamor dos líderes diante de Deus, quando eles falavam: Deus, lembra-te do que Amaleque lhe fizeste, Senhor. Em outro texto, Senhor, erradica a memória de Amaleque de sob os céus, não te esqueças. São textos que mostram que esses homens estão resolvendo a sua santa indignação com Deus. Meus irmãos, essa não foi a única nação a atacar Israel. No decorrer dos vários séculos, na história dos judeus, muitas outras nações perseguiram e ainda fizeram pior do que os amalequitas. Mas nós precisamos entender que só Deus pode resolver certas causas nossas. Os amalequitas aqui, eles são destacados na Bíblia porque eles são a própria representação do mal. Eles são a essência do mal, que não tem motivo racional para atacar o povo de Deus. Esses amalequitas não tinham nenhum lucro político em fazer isso com Israel, mas eles odiavam a bondade e procuravam destruí-la aonde quer que a bondade de Deus florescesse no mundo. Meus irmãos, a gente não resolve o ódio com mais ódio. A gente não resolve. Nós precisamos entender que só Deus pode resolver o problema do ódio. Só Deus pode extirpar o mal. A vingança pertence ao Senhor. E o povo de Deus precisa confiar nessa verdade, viver por essa verdade. E eventualmente, óbvio, meus irmãos, responder ao mal adequadamente quando ele se manifesta a nós. Ora, nós respondemos a esse mal com muita oração e joelho no chão e jejum. Ora, dependendo do tipo de mal, o povo de Deus, como está claramente exibido ao longo da história, o povo de Deus pegou em armas, meus irmãos, como nós estudamos no livro de Neemias, para defender suas casas, para defender suas famílias, para defender seus filhos. Eles não ficaram inertes diante do mal, eles foram inteligentes
E eles fizeram aquilo que Deus havia ordenado, uma espécie de guerra santa. Meus irmãos, nós precisamos entender que em todas essas coisas o amor ainda permanece como característica central da minha e da sua fé. Mesmo quando nós somos obrigados como sociedade a punir os criminosos, a empreender certas guerras, a utilizar a nossa força policial, a nossa força militar, nós não fazemos isso porque nós temos prazer na violência, porque nós temos prazer no ódio. Não, meus irmãos, nós não temos paixão pela maldade, nós cumprimos a vontade de Deus, respondendo ao mal do mundo com as ferramentas que Deus nos dá, ora usando essas ferramentas, ora usando outras. Nós somos o povo do amor, não do ódio. Talvez alguém poderia dizer, tá, pastor, essa versão aí eu entendi. Mas às vezes a gente está sendo ingênuo com uma versão muito mais prática no nosso dia a dia desse negócio de amor e ódio. Pastor, essa é uma outra pergunta que eu fabriquei só para ser uma objeção do povo. Significa então que se eu não gosto de alguém, eu não sou cristão? Essa é a mais corriqueira. E meus irmãos, sejamos francos, tem pessoas no nosso meio, não ria, que não são assim tão agradáveis. Eu estou falando para você não rir porque pode ser você, viu? Meus irmãos, qualquer igreja que você for na face da terra, pode ser reformada ou arreformada, tem pecadores. E pecadores são hábeis em se tornar desagradáveis a outros de formas criativas e diversas. Nós fazemos isso. Às vezes é uma pessoa assim, que a gente não gosta muito do jeito dela. Às vezes, infelizmente, é uma pessoa que ela tem de ser um pouco mais pedante, mais irritante, pela forma como ela sempre se orgulha das suas conquistas. Às vezes é aquela irmã, ou aquele irmão, ou aquela irmã, que sempre faz muito drama. É sempre, né, assim, a gente não quer falar coisas que a gente não deve aqui de púlpito, mas a mimizenta de plantão, você sabe o que eu estou falando? Aquela que está sempre sendo o centro das atenções, as pessoas se cansam. E, meus irmãos, infelizmente, o pecado faz isso no nosso meio. Tem pessoas que são assim, e muitas vezes nós somos assim também. E a Bíblia não está falando nesse texto que você tem que automaticamente, por qualquer motivo, gostar de qualquer pessoa assim. Não é exatamente isso. As palavras de João aqui, elas estão se concentrando na atitude que nos faz ignorar ou desprezar pessoas assim. Tratá-los como irritantes, ou como concorrentes, ou como inimigos. Eu estou falando concorrentes porque eu estou lembrando aqui de umas situações quando pessoas querem namorar um certo rapaz, aí uma menina gosta mais, duas meninas gostam de um rapaz, aí a outra não é mais irmã em Cristo, é a víbora concorrente. Digna do meu ódio de novela mexicana. Não pode ser assim, meus irmãos, não pode ser assim. Amor cristão não é sentimento. Amor cristão é uma escolha. De novo, amor cristão não é sentimento. Amor cristão é uma escolha. É a escolha por nos preocuparmos ativamente pelo bem-estar das pessoas, independente de quem elas sejam. De agirmos para com elas, não com base naquilo que elas nos oferecem, mas naquilo do que Deus espera de nós. Mesmo que nós não tenhamos o máximo afeto natural. Se nós optarmos por amar as pessoas, Deus vai nos ajudar nesse caminho, ainda que seja difícil. Ouvi uma história que certa vez alguém perguntou a um missionário norte-americano se ele gostava do trabalho que ele realizava num dos países no leste da África. E a resposta do missionário nessa conferência foi um pouco surpreendente. Ele falou assim, olha, se eu gosto do meu trabalho, honestamente não. Minha esposa e eu não gostamos da sujeira do pó da terra. Temos sensibilidades razoavelmente refinadas. Não gostamos de rastejar para dentro de cabanas que cheiram rejeito de cabra. Não gostamos de nos associar a pessoas ignorantes, imundas e brutais. Mas será que um homem não faria nada por Cristo que ele não goste? Se ele recusar a se fazer o que Cristo manda, Deus o reprovaria. Portanto, gostar ou não gostar não tem nada a ver com isso. Nós temos ordens para ir e nós vamos. O amor de Cristo nos constrange. Pensa num missionário crente.
E, meus irmãos, é uma honestidade brutal essa aqui, não é verdade? Ninguém gosta de ouvir esse tipo de coisa. Mas é uma resposta aceitável. Meus irmãos, certamente Deus não quer que a gente tenha um coração resignado e endurecido contra os nossos irmãos. O texto que nós lemos hoje de 1 Pedro 1, versículos 22 a 25, mostra que o nosso progresso deve ser de ter um ardente amor uns pelos outros. Amai-vos ardentemente, é o que Pedro disse. Nossos afetos devem ser gradativamente transformados. Mas mesmo que eles ainda não sejam totalmente transformados, nós não podemos deixar de amar, que aqui significa obediência, apenas porque os nossos afetos não são perfeitos. Apenas porque eu gosto de azul e ele gosta de rosa. Apenas porque eu gosto de 2 e ele gosta de 4. Meus irmãos, Deus não dá essa opção para a gente. Ele não deu essa opção para Jonas. Ele não falou assim: Jonas, é o seguinte, eu quero que você pregue lá para os ninivitas, mas eu vou esperar primeiro você amar os ninivitas. Eu vou esperar primeiro você ter os melhores afetos, você ficar amiguinho dos assírios. Não, ele falou: vai e prega. Jonas não quis de jeito nenhum. Deus vira para ele e fala assim: você não tem escolha. Você não tem escolha. Eu amo esse povo, ainda que você ainda não ame. E, meus irmãos, Jonas terminou o livro ainda dando dor de cabeça para Deus. Mas o amor de Deus prevaleceu no final. Os ninivitas conheceram ao Senhor. Meus irmãos, esse texto deixa bem claro para nós qual é o alvo, e eu termino com isso, esse é meu último ponto. Qual é o alvo que Deus tem para nós? E esse alvo do amor é um alvo escatológico. Tem um versículo aqui que nós lemos, e eu não quero que você perca o detalhe desse versículo no versículo 8. Quando ele diz assim: todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Essa linguagem de João não é apenas para dizer que Jesus chegou e agora é a era do amor. Não. João está falando de algo que está acontecendo rumo ao futuro. A era da luz está chegando e a era das trevas está se dissipando. A linguagem de João é de alguém que não vê somente o presente momento, mas vê aquilo que Deus está fazendo ainda em Cristo no futuro. Esse mesmo Cristo, que foi o exemplo de amor, a ponto de ir na cruz do Calvário para nos dar o perdão dos nossos pecados, a ponto de nos livrar da morte pela sua ressurreição, esse Cristo ressuscitou, subiu aos céus e voltará. A era do amor não morreu no passado apenas com um exemplo ético. Veja, por isso que Jesus não pode ser comparado a esses líderes do amor do passado. Jesus não é apenas um mestre da ética, como um certo livro de um certo psicólogo, se achando um certo psicólogo cristão aí fora diz. Não. Jesus é o verdadeiro amor ressurreto, assunto aos céus, e o amor que voltará para buscar a igreja. Meus irmãos, existe uma profunda diferença no chamado ao amor que nós temos com relação a qualquer outro amor desse mundo. Sabe qual é? O nosso amor é vivo. O nosso amor, ele é capaz de reinar sobre os nossos outros amores e prevalecer sobre nós. O nosso amor tem forma de rei, de coroa e de cetro. O nosso amor é uma luz que brilha cada vez mais forte, a ponto de que um dia as trevas não mais terão espaço. O nosso amor está voltando para nos buscar, meus irmãos. E o que é tão interessante, o que João está falando é: haverá um momento que toda a nossa sociedade e a nova sociedade será a sociedade do amor. Ela será regida pelo amor. Para pensar um pouquinho na Jerusalém celestial, a terra prometida que eu e você aguardamos. Como é que ela vai ser, meus irmãos? Pergunta número 1, vai ter fofoca? Não. Vai ter dissensão? Não. Vai ter ciúme? Não. Vai ter amor para dar e para receber. E o que João está dizendo para nós é: se é verdade que essa era está chegando e que essa era já começou em Cristo Jesus, está na hora de começar a viver desse jeito. Cristo quer que eu e você tenhamos o jeitão da Nova Jerusalém, as roupas da Nova Jerusalém, ou a forma de pensar e de agir, e especialmente a forma de amar. Na Nova Jerusalém não tem espaço para ódio, porque então você está odiando agora.
se você já está com um pezinho no céu, se a âncora da nossa esperança já foi lançada, como o autor de Hebreus fala lá no capítulo 6, que o Senhor Jesus Cristo é a âncora da nossa esperança, que nós já estamos amarrados lá, por que ainda nos odiarmos? Por que ainda vivermos como o velho homem, como aqueles que desconhecem a salvação? Meus irmãos, está vendo que a gente não tem opção? Ah, pastor, mas eu quero amar, eu quero odiar só um pouquinho. Pastor, deixa eu odiar só um pouquinho. Não pode. Não sou eu que estou falando, é a palavra, meus irmãos. Não tem espaço para isso. Nós precisamos transbordar nesse amor em forma de cruz. Porque tu vai morar numa cidade que é só assim que as coisas funcionam. Meus irmãos, essa é a convocação. E para fazer uma pequena citação, um pequeno plágio do amado pastor John Piper, para você conhecer o verdadeiro amor, tu tem que fazer guerra. Guerra ao ódio. Nós não devemos fazer guerra por causa do ódio, mas agora devemos verdadeiramente fazer guerra contra o ódio. Você nunca vai vencer o ódio se você não for intencional em extirpá-lo da sua vida. Se você não for intencional em agir contra a sua própria natureza, que muitas vezes quer odiar, quer amargar, você precisa agir de forma diferente. Você precisa escrever na sua testa e no seu coração qual é o jeitão da Nova Jerusalém e agir assim todos os dias. Meus irmãos, esse é o chamado de Deus para nós. Façamos guerra, não entre nós, mas contra o ódio que tenazmente nos assedia. E assim, meus irmãos, se nós fizermos guerra contra o ódio e amarmos uns aos outros como Cristo nos amou, sabe o que vai acontecer? Essa igreja vai ser a igreja mais evangelizadora que existe. O mundo vai olhar o nosso amor, o mundo vai olhar a nossa luta contra o ódio e vai conhecer a Cristo. Essa é a promessa que Ele fez. Quando nós amarmos como Ele ama, e quando nós odiarmos o mal e o pecado como Ele odeia, o mundo conhecerá a Ele mesmo. Nós seremos os melhores embaixadores que existem, aqueles que verdadeiramente representam o amor da cruz. Você topa? Você quer caminhar assim? Você deseja fazer guerra contra o ódio? O Senhor quer te ajudar a fazer isso. Submeta-se a Cristo nessa noite. Não deixa para amanhã, não deixa para depois de amanhã. Hoje nós vamos ter ceia. Eu fecho com isso. Para você poder participar dessa mesa, trema agora na sua cadeira, tá? Trema. Você não pode estar odiando. Não pode. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, meu irmão, você deve, em primeiro lugar, resolver com ele para poder participar dessa mesa. Tem muita gente que acha que é possível se aproximar da luz abraçando as trevas naturalmente. Se existe algo que verdadeiramente tem minado o seu relacionamento com seus irmãos, você deve resolver esse tipo de coisa. Você deve lutar pelo amor de Deus e fazer guerra contra esse ódio, para que o amor prevaleça entre nós. Meus irmãos, a única forma de nós termos comunhão com Deus e uns com os outros nessa noite é se o significado dessa mesa prevalecer no seu coração. Cristo morreu para que você não mais odeie, mas para que você ame como Ele te amou. Que o Senhor nos ajude a fazer isso. Você pode, hoje à noite, quando você for participar da ceia, pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados e começar a tratar no seu coração os ódios da nossa vida, as amarguras. E talvez, quem sabe, essa é uma oportunidade para você também, se reconciliar com muitas pessoas e com seus irmãos. Que Deus nos ajude nessa tarefa. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, alcançados pelo tremendo amor de Deus, que nos constrange, um amor que vai além daquilo que poderíamos pedir da parte de Deus, porque estávamos mortos no nosso próprio pecado, mas Deus nos amou assim, com grande amor da cruz. Senhor, obrigado, porque agora temos um chamado verdadeiro ao amor, um chamado para cultivar o amor e não o ódio, para que não tenhamos contendas uns com os outros, mas para que amemos na dimensão do amor do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos nessa tarefa, Senhor. Espírito Santo de Deus, rogamos a Ti que coopere conosco nessa tarefa, nos constranja a essa verdade. Ensina-nos, e que a mesa do Senhor seja um meio de graça nessa noite para nos ensinar neste caminho.
em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos